Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, verso de número 19. 1 Reis 19, verso de número 19. Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet. Deus venha falar ao seu coração. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e conduzindo a 12ª parelha, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse Elias. Então irei contigo, Eliseu, falando para Elias. Elias respondeu: vá e volte. Lembre-se do que fiz a você. Verso 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha, ou seu carro de boi, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois disso partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Repita comigo: preciso. Diga mais forte, diga: preciso, mas não dependo. Mais uma vez: preciso, mas não dependo. Assente-se, por favor. A história de Eliseu, quando encontra-se com Elias, é uma história emblemática, porque eles começam a andar junto e ao final Elias é transportado numa carruagem de fogo e recebe porção dobrada de Elias, fica com Eliseu. Mas o que me chama a atenção e o que eu disse e pedi a você dizer, preciso, mas não dependo, é porque quando Elias avista Eliseu de longe trabalhando, a Bíblia diz, você leu comigo, que Elias não cumprimenta Eliseu, não pergunta o nome de Eliseu, não quer saber a linhagem de Eliseu, não quer saber quem é o pai de Eliseu, mas simplesmente Elias pega a capa e joga sobre Eliseu. Pastor, por que ele fez isso? Ele estava dando um sinal. Eu vi algo em você, e você tem tudo para ser um grande homem de Deus nessa terra. Todas as vezes, grava isso, todas as vezes que Deus nos chama, Deus sempre às vezes fala o que vai fazer, mas nunca revela o processo que vamos passar. Até porque se Deus revelasse qual o processo, 99% a começar por mim caía fora do negócio. Porque se Deus falasse para tu: olha, mãe Dani, eu te chamei para cuidar do departamento infantil, mas no caminho você vai encontrar com umas crianças que falta botar fogo na caixa d'água, você vai encontrar com criança que vai te desafurar, vai ter criança que vai te xingar dentro do... quero saber disso nada, já cuidei das minhas, quero ir lá cuidar de filhos dos outros. Isso é. Quando Deus nos chama, eu lembro quando eu me despertei para o ministério, a referência sempre foi meu pai. Só que meu pai, grave isso, meu pai nunca resolveu o problema de igreja na frente de nós como filho. Meu pai nunca contou problema de igreja para nós quando era criança na nossa frente. Meu pai, quando ia resolver algum problema com a minha mãe sobre igreja, ele se trancava dentro do quarto. Porque já dizia um pastor que o banco de trás do carro do pastor é o que mais desvia filho de pastor. Porque ele escuta, às vezes, o pai e a mãe conversando, aquele irmão é tribulação. Aquele irmão está fantasiado de demônio dentro da igreja. Aquilo ali é isso, a criança vai crescendo com aquilo e vai pegando o trauma daquilo. E ele nunca vai querer ser. Então, todas as vezes, grave isso, todas as vezes que Deus nos chama, Deus nos direciona aonde Ele quer nos levar. Mas Ele nunca fala o processo que nós vamos passar.
Fala a verdade, você que é obreiro. Se Deus tivesse falado para tu lá no começo, dizendo, olha, você vai ser obreiro, mas dentro da igreja vai ter panelinha, vai ter gente costurando, fermentando contra a tua vida, você ia querer ser obreiro? Quer saber disso nada, vai. Deixa eu ser crente para morar no céu, tá de bom tamanho. Porque se Deus falasse o sofrimento que nós vamos passar do processo, certamente nós não iríamos querer fazer as coisas de Deus. Eu costumo dizer que a parte boa do pastorado, para mim, é esse momento. É eu falar de Jesus. Não tem coisa melhor no mundo que falar de Jesus. Você tem uma arma poderosa, 66 calibre, para dar tiro à vontade, 365 vezes está escrita a palavra na Bíblia, não temas. Na segunda, na terça, na quarta, Deus está dizendo, não temas. Janeiro, fevereiro, março, não tem coisa melhor no mundo que pregar a palavra de Deus. Você falar de Salmos 30, verso 5, a parte B, o choro de quem serve a Deus só dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso é lindo. Não tem coisa melhor do que pregar quando Deus, fitando o olho dentro da tumba de Lázaro, olhando no fundo daquela tumba, disse, Lázaro, sai para fora, a igreja vai a delírio. Não tem coisa melhor. Sabe qual é o problema? Quando apaga a luz e vai todo mundo embora. E o chamado fica. Conta para pagar. Gente se rebelando dentro da igreja. Gente fazendo panelinha. Por isso que a igreja tem que ter fogo. Repita comigo, fogo. Fogo dentro da igreja acaba com tudo quanto é tipo de panela que tem dentro de igreja. Paulo ensina isso. Quando o povo está gelado, frio na embarcação que quebrou o barco, não sobrou nada. Ele diz, cada um pega no que sobrou, pedaço de madeira, agarra nisso, para a gente chegar lá na ilha. Quando chega na ilha, todo mundo morrendo de frio, Paulo pega junto os gravetos. Paulo não tinha obrigação de nada disso, mas entenda, quem tem chamado e quem é líder, nunca espera a pessoa falar. Sempre, vamos gente, vamos dar um jeito nisso daqui, vamos receber aqui o fulano, vamos abraçar o ciclano, vamos dar um jeito nisso daqui. Agora, você viu os parasitas? Tá vendo o trem pegar fogo e tá olhando do lado? Mas ninguém falou nada, né? Tem raiva. Paulo junta tudo. Quando bota fogo no negócio, a cobra aparece. Repita comigo, você quer ver a cobra aparecer? Não, diga mais forte, diga, você quer ver a cobra aparecer? Você quer ver a cobra se manifestar na sua vida? Põe fogo. Quando bota fogo no negócio, a cobra na hora aparece. E quando a cobra aparece, enrola no braço de Paulo. E aí sempre tem os que adoram ver o circo pegar fogo. Fala assim, não morreu afogado, agora morre picado de cobra. Daqui a pouco, a Bíblia diz assim, que agora, daqui a pouco incha e morre. Olha que demônio. Está salvando o povo para não morrer de frio, de hipotermia. Mas quem conhece a presença de Deus sabe o que faz. Ele facilmente chacoalha o braço e joga a cobra no fogo e a cobra morre. Pastor, o que isso quer dizer? Quando tiver com um problema, alguém se caluniando, ora, bota fogo no sermão, coloca fogo na oração. Deus envia Moisés para encontrar com o faraó e leva lá e diz assim, olha, chegando lá você fala que eu sou, o eu sou te enviou, tá bom? Tá bom, tudo bem. Chegou lá e falou, o eu sou me enviou para falar contigo. Ah é? O que ele faz? Ele pega o cajado e joga no chão, vira cobra. Moisés pega pela cauda da cobra, que era o cajado, e volta a ser cajado de novo. Os magos de faraó falaram, isso aí não sabe fazer também? Pegou o cajado, virou cobra. Moisés falou, que engraçado, vocês gostam de copiar a gente. É por isso que naquela hora Moisés pega e fala assim, então tá bom, vai virar cobra de novo. Joga no chão, a cobra que vira do cajado de Moisés engole a cobra dos magos. Uma vez chegaram em mim, eu disse agora no domingo, chegaram em mim e mostraram um vídeo, um terreiro de macumba e uma igreja pentecostal. Ô pastor, qual que é a diferença? Quando viu aquelas mulheres tudo de branco, rodando lá, chamando o capeta, e dentro da igreja as irmãs rodando dentro da presença de Deus. Falei, parece muito, né? Ele falou, o senhor não acha que é igual? Falei, parece, igual é difícil de falar, mas parece muito. Por que você está falando isso para mim? Ele falou, pastor, porque dá a entender que nós faz igual ele. Eu falei, não, querido, deixa eu te ensinar um negócio. Quem criou o diabo, Lúcifer, foi Deus. Ele desobedeceu e foi lançado para baixo, 1/3 do céu.
Aliás, tira da tua cabeça que o diabo procria, tá? Ele não procria não, aquela quantidade que caiu é o que está até hoje, tá bom? De vez em quando ele arruma servo, que apodera no corpo das pessoas para sair andando por aí. Ele arruma um corpo emprestado para andar, mas eles não procriam não. Aliás, tem gente que é tão ruim para ele mesmo e para os outros que não precisa nem do diabo, ele faz o serviço sozinho. Ele simplesmente caiu. Eu falei, o diabo nunca soube fazer nada, porque quando Deus fez Lúcifer, Levítico, a Bíblia diz que ele falou, eu criei em ti o som dos tímpanos e tambores. Eu gosto de vez em quando rabiscar e desenhar. E uma vez eu tentei fazer o desenho de um anjo, com a asa, né? E o tímpano e o tambor. Eu colocava na frente, não dava certo, colocava atrás, não dava certo. Não tinha lugar, eu falei, isso está estranho. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, mas como que o anjo, Deus faz isso nele? Até que um dia Deus falou no meu coração, lê direito. Eu não falei que eu fiz o tambor e o tímpano para Lúcifer carregar. Quando eu fiz você, eu criei em ti. Era dentro dele. Quando ele abria a asa, saiu o som. Vamos lá comigo? Quando eu abri o braço, faz o som. Vamos lá? Era como Lúcifer chegasse a fazer assim, ó. O som saía de dentro dele. E Deus achou isso lindo. Seca tudo o som. Tu já notou como um culto sem musicalidade é ruim? Fica um culto xoxo. Por quê? Porque quem fez a música foi Deus. É por isso que no grupo de louvor da igreja, a gente sofre muito com pessoas que participam do grupo de louvor, porque é um dos departamentos que o diabo mais trabalha. Por quê? Porque todas as vezes que vê um músico tocando, pode tocar agora, pastor Hélio, a inveja que o diabo tem dos músicos é porque é o que ele fazia no céu, e a Bíblia diz que Deus parava só para ouvir Lúcifer. Deus gostou tanto do que fez, que ele falou, você vai ensinar, vai formar um coral no céu, vai formar uma orquestra no céu, e esse povo que ele formou, que se rebelou contra Deus. Eu respondendo a pessoa, disse assim, o diabo nunca soube fazer nada, ele só sabe copiar. Ele viu que no céu, que dentro da igreja de Viva, quando as irmãs rodam no poder de Deus, o fogo cai, ele falou, roda no centro de macumba que eu vou entrar lá no meio de vocês também. Então todas as vezes que você vê alguém falar, mas faz igual o centro de macumba, fala, não, o diabo não sabe fazer nada, ele copia de nós até hoje, até isso ele quer copiar de nós. Então todas as vezes que Deus nos chama com um propósito, mas Deus não revela o processo que nós vamos viver. Então Elias encontra Eliseu no caminho, pega a capa e lança sobre ele, e quem tem chamada mais do que depressa, entende quando Deus está te chamando. Você pode fazer até corpo duro no começo, não quero, mas você sabe que Deus vai te afunilando. Deus vai te afunilando, dizendo, olha, é bom entrar, porque eu não vou abrir mão do projeto que eu fiz para você, é bom entrar, vamos, é bom entrar, e foi, e Deus te traz, Deus não perde investimento que Ele faz, Deus não perde investimento que Ele faz, e aí quando ele encontra-se, a Bíblia diz que Eliseu mais do que depressa, ele simplesmente olha para Elias, e olha isso, ele diz assim, profeta, Elias, me dá um minutinho só, eu só preciso ir lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e eu já sigo o Senhor a partir de hoje. Ô irmão, tu tem noção do que é isso? Hoje quando você pede para o povo vir na igreja dar trabalho, quem dirá renunciar à vida que tem. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é porque Eliseu volta, beija o pai e a mãe, e pega o carro de boi dele, e pega os boi que ele estava usando para arar, e você leu comigo, ele taca fogo no arado e taca fogo no boi, e do boi faz um churrasco de despedida para todo mundo. Pastor, por quê? Repita comigo, quem resolveu andar com Cristo quebra as pontes do passado. Quem resolve andar com Cristo, uma nova criatura, quebra a ponte do passado. Pastor, e aí? A Bíblia diz que ele mata os boi e queimou, não tinha mais para onde voltar. Sabe o que Eliseu estava dizendo? A partir de hoje eu vivo uma nova vida na presença de Deus. A partir de hoje eu vivo o que Deus tem para a minha vida. Pastor, mas teve caso na Bíblia de gente que deixou? Sim, o Pedro. Se você lembrar de João capítulo 21, verso 3, na primeira vez Jesus encontra lá com Pedro pescando.
frustrado, tentou a noite toda, não deu nada. Jesus chega, entra no barco, fala, vamos pescar de novo. Quando termina, pega aquele grande peixe, de fracassado, vira distribuidor de peixe, e aí ele pega, encontra com Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim, a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem, e você vai me acompanhar. O que Pedro fez? Amarra o barco e larga o barco quieto ali. Vamos andar atrás de Jesus agora, né, gente? O negócio é Jesus, vamos andar atrás de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, 21, verso 3, que um dos tempos difíceis que Pedro está passando, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para onde eu mexia antes, eu vou pescar. Só que entenda uma coisa, quando você quer voltar para o lugar onde você estava antes, o fracasso é certeiro na tua vida. Ele não pega nada, e quando ele está voltando, a Bíblia diz que Jesus já estava com o peixe assado esperando ele. Estava na onde, Pedrão? Foi voltar a pescar de novo, Pedro. Eu já te tirei de lá, Pedro. Pedro, peixe não é para a tua vida mais, eu te chamei para ser ministério. Ô Pedro, se você soubesse que lá na frente em Atos, daqui a poucos versos para frente, em Atos dos Apóstolos, eu vou te fazer o primeiro pastor de igreja na terra, e a primeira mensagem tua já vai começar com uma igreja de mais de 3.000 membros, tu não olharia para trás, para barco, nunca mais, tu teria metido fogo nesse barco, igual Eliseu queimou o carro de boi e os boi tudo junto, porque ele estava dizendo, eu não volto mais para onde eu estava antes. A partir de hoje eu não tenho plano B, eu só tenho plano A na minha vida. É aquele velho ditado, e se não virar nada? Eu volto. Desculpa, aqui o que mais tem é isso nesse país brasileiro. Não, pastor, eu vou investir naquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, se eu for embora daqui lá eu tenho. Eu já disse isso aqui, aquele cantor Gustavo Lima, um dia eu correndo o olho nesse negócio de Instagram, apareceu uma entrevista dele, ele disse, o repórter perguntou para ele, você já pensou em ser outra coisa sem ser cantor? Irmão, vocês conhecem quem é ele? Ele virou e falou assim, eu nunca tive plano B na minha vida, eu sempre só tive o plano A, eu seria cantor e cantor, se não virasse nada eu ia morrer de fome, mas eu não pensava em outra coisa na minha vida. Eu estou falando de uma pessoa que aos nossos olhos, um ímpio, que canta música para o mundo. E nós que servimos a Deus? Não, eu estou servindo a Deus, mas se alguma coisa der errado também, eu já sei fazer isso aqui também. Com Deus não funciona assim. Escute o que eu vou lhe dizer para terminar. Se Deus te chamou, elimine as pontes de acesso do seu passado. Vou repetir. Se Deus te chamou, elimine as pontes de acesso do seu passado, para que você não tenha mais para onde voltar. Como assim, pastor? Se você tinha as amizades que te levavam para o que não presta, quebra a ponte, falou, você serve a Deus comigo, ou desculpa, eu não consigo continuar caminhando contigo, eu preciso viver uma nova vida na presença de Deus. Se você tinha costumes de internet, de ficar vendo o que não presta, quebra a ponte, você não nasceu com isso, deleta isso da tua vida. Eu vejo gente indo para o inferno. Dias atrás eu atendendo um adolescente aqui da igreja, falou, pastor, eu sou viciado em Facebook. Eu falei, menino, se nós fosse na época do Orkut, nós tínhamos morrido junto, que acabou o trem. Eu falei, quando tu nasceu, você nasceu com isso? Não, pastor. Eu falei, então como é que você fala para mim que você é viciado num trem que você não nasceu com isso? Sabe o que é isso? Quando a pessoa não quebra a ponte do passado, a pessoa não sabe se apegar na fé em Deus de verdade. Sabe aquelas pessoas que andam em dois barcos? Eu estou na igreja, mas eu não gosto de me envolver muito com a igreja. Deus está olhando do céu e dizendo, enquanto você não decidir, eu não começo a trabalhar na sua vida. Eu não trabalho com quem pensa hoje uma coisa e pensa outra amanhã. Eu não trabalho com quem hoje quer ser crente para ganhar o mundo para Jesus e amanhã não quer nem saber de ir na igreja mais. Não, eu só trabalho com quem decidiu quebrar a ponte, eliminar os acessos do passado, eliminar os ambientes que vivia no passado. Ah, pastor, é porque eu tenho as amizades, eu tenho que ir lá. Decide que amizade que você quer andar. Eu costumo dizer isso, para mim tem muita gente que nem entende. Quando eu vejo alguém ou vem alguém falar para mim, pastor, fulano de tal falou do senhor, isso é natural. Eu falo assim, irmão, deixa eu te falar um negócio para você, amigo de inimigo meu é o que meu? Tu já parou para pensar nisso? Vou repetir, amigo de inimigo meu é o que meu?
Aí você tem amizade com aquela mulher, que ela é amiguíssima de uma pessoa que já declarou que não gosta de tu, de jeito nenhum. Aí sabe o que fala para você ainda? Eu sei individualizar, eu sei que ela não gosta de tu, mas eu sou amigo dela. Cai fora disso, irmão. O maior ponto correio de fofoca é essa pessoa. Amigo de inimigo meu, só pode ser inimigo meu. Para que eu vou andar junto? A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Eu costumo dizer, eu perdoo, irmão. Eu só não sofro de amnésia. Já perdoei muita gente. Nossa, nem se fala, essa vida nossa de ministerial vive nisso. Pessoa que falou tanta bobeira que não sabia de nada do que estava falando. Depois, recentemente, aqui, nos Estados Unidos, pessoas que estavam na nossa igreja, lá da outra igreja antiga, mandou áudio, pastor, me perdoa, nossa, que arrependimento, hoje eu estou vendo que Deus cumpriu a promessa na vida do Senhor, e bababá, e dadadá. Pensa, não. Acho que ele estava esperando eu falar, volta para a igreja. Aí não foi o que tirei. Sabe o que eu escrevi? A-M-E-M. Ponto final. Amém. Já perdoei. Eu só não sofro de amnésia mais. Porque essas pessoas é fadada para te maltratar, fazer você sangrar por dentro, chorar. Essas pessoas, na verdade, são peritos em fazer a gente orar muito mais que o normal. E aí depois volta com a cara deslavada, tamanho do mundo, achando que nada aconteceu no planeta Terra e quer andar contigo. Não, tu já revelou quem tu é. Para que eu vou andar? Tá aí, vamos lá. Se quer congregar, a igreja está aberta para todo mundo. Não faço seleção de crente, não, muito pelo contrário. Pode vir, todos que estão cansados e oprimidos, Deus aliviará vocês. Mas a gente não sofre de amnésia, você tem que parar com isso, porque quando você começa a colocar limite, cerca dentro do seu coração, você começa a proteger a tua alma. Para de querer ser bom mais do que Jesus. A gente prega o Jesus carente. Nossa, Jesus que aceita todo mundo. Foi o próprio Jesus que um dia, porque estava fazendo comércio dentro da igreja, ele catou a cinta e botou todo mundo para correr dentro da igreja. Então a gente acostumado só com Jesus carente. Nossa, Jesus está... Não. Jesus ainda cobra santidade de nós. Ele estava dizendo, eu quero te usar. Se coloca de pé para terminar, dizendo, eu quero te usar, mas você precisa quebrar ponte do seu passado. Taca fogo naquilo que ficou para trás. A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da soberania, da promessa que Deus tem para a minha vida. Vamos terminar agora? Repita comigo, preciso, mas não dependo. Pastor, o que é isso? Eu preciso de pessoas, mas eu não dependo de ninguém. Vou repetir, preciso de pessoas, mas não dependo de ninguém. Precisar, preciso. Depender, só de Deus. Aprenda isso. Você precisa ter pessoas do teu lado ajudando você, mas não dependa de ninguém. Quando você se torna dependente emocional de alguém, aquela pessoa faz você virar escravo dela. Então coloca isso na tua mente. Precisar, preciso, mas depender, jamais. Depender, eu só dependo de Jesus. Quando eu acordo, eu sinto até necessidade de pessoas, mas eu tenho uma dependência exclusiva de Deus para a minha vida. Todos os dias, quando eu acordo, eu falo, se todo mundo me deixar, Deus é suficientemente poderoso para continuar do meu lado, me dando vitória, abrindo porta para a minha vida, porque a obra é de Deus. Repita comigo. Precisar, preciso. Mas só diga, precisar, preciso. Mas não dependo. Diga, dependência é só de Deus na minha vida. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Grave isso no seu coração. Precisar, preciso. Mas depender, só dependo de Deus. Eu já coloquei fogo em tudo que ficou para trás. Já quebrei as pontes que davam acesso. Pastor, eu ainda não quebrei. Faça isso quando você chegar na tua casa. Pega teu celular. Começa a bloquear gente que só te leva para o inferno. Começa a deletar da tua rede social gente que não serve para nada. Deixa lá olhando. Para com esse negócio. Deleta isso da tua vida. Porque precisar, você precisa. Mas depender, você só depende de Deus para a sua vida. Deus só se apresenta para nós quando nós tiramos todas as muletas da nossa vida, para que Ele seja a única escora que nós temos.
Amém? Sábado é o nosso grande culto das